Gravando, senhor presidente. Obrigado. Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 5 de março de 2024, a qual está sendo gravada e está disponibilizada posteriormente. Todos os juízes confirmaram a presença no sistema de parte e vou iniciar a sessão no sistema. Temos 3 processos no dia de hoje. Vamos iniciar os trabalhos com os processos em que há pedido de sustentação oral e o patrão está presente. Só um momento só. Então, vamos iniciar os trabalhos com o processo de Moema Bioenergia S.A., recurso ordinário, é de minha relatoria. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença do patrono. Eu ainda não consegui entrar na sessão. De fato, o EPAT está um pouco lento aqui, tá? Só um minuto, mas podem Quer que começar. aguarde um pouco, doutora Maria Cláudia? É só um minutinho, eu não sei, não estou conseguindo entrar. Peraí. Eu vou sair e vou entrar de novo aqui. Eu estava com muita dificuldade para entrar, tanto que eu liguei pro Inácio, pro Hélio, estava dando erro de servidor, depois 10 minutos para entrar, eu não sabia como ia ser, agora eu consegui. E é verdade, Eduardo, estava falando isso para ela, estava bem, começou bem, depois o empate enroscou. Isso mesmo. No voto eletrônico eu já entrei. Eu não estava conseguindo entrar, agora falta entrar na sessão. Vamos lá. Não está indo. Não, e fica uma insegurança, porque você não sabe se depois vai voltar, né, o problema, porque, enfim. Eu vou tentar pelo Edge aqui, porque por aqui, pelo Chrome. O doutor entrou pelo Chrome ou pelo Edge? No Chrome. Ah, Eu então, também entrei pelo Chrome. Vou tentar pelo Edge aqui, porque eu não estou conseguindo. Mas podem prosseguir, por favor, não tem problema. Tá bom, eu vou fazer a leitura do relatório. Trata-se de recurso ordinário, o contribuinte foi acusado de acreditar-se indevidamente ICMS relativamente à aquisição de mercadorias destinadas ao uso e consumo do próprio estabelecimento, e que não integram o produto final, tais como parafusos, buchas, porcas, cabos de aço, chapas, correntes, mangueiras, válvulas, rolamentos, entre outros. A decisão primeira instância julgou procedente a autoinflação. Inconforme à decisão primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, apresentando em síntese as seguintes alegações: nulidade do lançamento, legitimidade dos créditos, ilegalidade das multas aplicadas à razão do seu caráter confiscatório desproporcional, ilegalidade do cálculo da multa sobre os valores do imposto acrescido dos juros, conversão em diligência. Por fim, requer a nulidade material e ou improcedência da autuação fiscal, a conversão em julgamento de diligência, subsidiariamente, o cancelamento parcial, com reconhecimento do excesso de constituição do crédito. A dor da apelação fiscal manifestou-se pelo não provimento de curso ordinário. Há protesto por sustentação oral. Doutor Leonardo. Bom dia, doutor Inácio. Este é o relatório, então, doutor, fique à vontade para realizar a sustentação oral. Muito obrigado, presidente. Só Bom dia. não estava vendo a imagem do doutor, mas tudo bem, já voltou. Está me vendo? Sim. Bom dia a todos. Agradeço a leitura do breve relatório. Eu acho que o caso é de fato de bastante fácil síntese. Trata-se, então, de um auto de infração em que o auditor considerou que a minha constituinte teria se aproveitado de crédito indevidamente sobre a aquisição de bens de uso e consumo. Minha constituinte é uma empresa agroindustrial, que nada mais é do que uma fazenda industrial, fazenda que tem como atividade social desde o plantio da cana, a colheita da cana, o cultivo, plantio, cultivo, colheita, e da colheita, aí sim, a produção de álcool e açúcar, do caldo da cana, e
ainda o reaproveitamento do resíduo que sobra desse processo, que é do bagaço. A minha constituinte também produz energia elétrica, tá? Tanto para consumo próprio quanto para venda no Mercado Livre. Qual o ponto que se coloca, senhores, desde o início deste auto de infração? Nenhum desses produtos considerados pelo auditor como uso e consumo, nenhum deles se enquadra nesse conceito, por uma razão bastante simples. São todos produtos intermediários aplicados no meu processo produtivo. Tá? E vou mais adiante comentar ilustrativamente onde esses supostos materiais de uso e consumo são aplicados, para os senhores bem detectarem a relevância, a essencialidade e a indispensabilidade de cada um desses componentes para o meu processo produtivo. Tá? Então, assim, não estamos falando, no caso, de lápis, borracha, caneta, bens de uso e consumo do meu pessoal de back-office administrativo. Tá? Todos os materiais autuados, os créditos foram autuados, melhor falando, se referem a bens que eu aplico no meu processo fabril. Tá? E, portanto, são, sim, fundamentais para a minha própria atividade produtiva. Um parêntese rápido, que a gente coloca desde a impugnação e reiteramos no recurso, é a nulidade do auto de infração, por justamente não haver prova alguma produzida pelo auditor que suportasse o porquê. Resolveu-se enquadrar esses materiais, produtos intermediários, crassos, como bens de uso e consumo, sendo que a única coisa que há no relato do auditor são meras palavras. Tá? Não há nenhuma prova sequer indireta para se dizer, olha, esse material não pode ser considerado produto intermediário por essa e aquela razão, diante dessa e daquela prova. Então, não há prova alguma. E o mais curioso, senhores, de não haver a prova da acusação, que é de quem tem o ônus primário de produzir prova num processo administrativo ou num processo acusatório, como uma auto-infração, é que a decisão recorrida, quando ela perpassa por esse argumento da nulidade do auto de infração, no item 34, folha 316, a decisão ela pretende inverter esse ônus. Ela diz, olha, você, contribuinte, é que não trouxe na sua defesa a prova de que se tratam de produtos intermediários. Então se vê como que o processo começa a ganhar uma moldura que sai do razoável. Então, assim, o ônus da prova era do auditor produzir prova de dizer, olha, não é produto intermediário por essa razão, mas não só com palavras, com provas. Aí inexiste no caso concreto. Então, esse é o ponto da nulidade que se coloca, e fecho aqui o parêntese para voltar ao mérito. No mérito, produto intermediário gera crédito ICMS? Sim, gera crédito. Decisão normativa CAT número 1 de 2001 já diz isso há bastante tempo, e agora, com muito mais razão, muito mais confortável a jurisprudência assentada pela primeira sessão do STJ, me refiro ao EARESP 1.775781, também as duas turmas de direito tributário do STJ, assentaram o entendimento de que sim, produtos intermediários são geradores de crédito ICMS, porque são o quê? Essenciais à produção, à atividade fim do contribuinte, à atividade produtiva do contribuinte, são indispensáveis àquela atividade, e por isso, sim, geradores de crédito. No caso concreto, senhores, os materiais considerados pelo auditor como uso e consumo, eles são aplicados, e vou aqui ilustrar, e me refiro às folhas 23 a 29 do meu recurso voluntário, são bens que eu aplico em caminhões que fazem o transporte dos meus insumos. Ou seja, é o caminhão canavieiro, aquele cara que entra lá na fazenda, aquele caminhão parece um trem, em que a cana vai sendo jogada, basculada ali dentro daquele caminhão. Então, ele leva a cana da fazenda para a minha planta industrial. Obviamente, tudo no mesmo lugar, mas em dimensões territoriais bastante largas. Tá? São bens que eu utilizo na captação da vinhaça. Vinhaça é um resíduo tóxico desse processo de fabricação do açúcar e do álcool. E, portanto, eu preciso, por questões inclusive regulatórias e ambientais,
né, de material, de equipamentos próprios para a captação da vinhaça, sob pena de inviabilizar a minha atividade. A colhedora, né? A colhedora é que faz a colheita da cana, mais indispensável possível. Estação de tratamento d'água, são bens que eu utilizo na minha estação de tratamento d'água. Também é requisito fundamental, regulatório e ambiental para que eu possa exercer a minha atividade fabril. Materiais que eu aplico na irrigação do meu cultivo, também fundamentais, né? Materiais de implemento para o solo, é fundamental, né, para o bom aproveitamento da cana que está sendo plantada. Implementos de plantio, recepção da cana, ou seja, materiais que eu aplico na área em que recepciona a cana da fazenda na minha planta industrial. Transbordo da cana, e vou parar aqui, moenda, tá? São todos materiais, tá? Que nem de longe se pode dizer, né, que se confundem com materiais de uso e consumo. Tá, senhores, nenhuma dessas atividades aqui que narrei, e há várias outras, tá? Não narrei todas para não cansá-los, mas está tudo, né, descrito nessas folhas 23 a 29 do meu recurso. Tá? São todas etapas do meu processo fabril fundamentais para a minha atividade. De forma que qualquer dos materiais cujos créditos foram autuados no caso concreto, caso não fossem adquiridos pela minha constituinte, o que se teria, senhores, era ou uma má prestação da minha atividade fabril, e aí digo má prestação, uma cana ruim, de baixa qualidade, baixo teor alcoólico, um solo pobre, baixa produção, sem falar nas questões de imposição legal, de tratamento de água, que seria mal feito, a captação da vinhaça, que poderia não ser feita, contaminar solo, contaminar ambiente. Tá? Então, senhores, pretender dizer com ilações que esses materiais, produtos tipicamente intermediários, absolutamente necessários à minha atividade, são materiais de uso e consumo, tá? Quer nos parecer aqui, no caso concreto, é atentatório quanto o que já foi dito na decisão normativa CAT número 1 de 2001, e inclusive agora corroborado pelo precedente da primeira sessão do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Então, é por essas razões, senhores, que se pede o provimento do recurso, né, seja pela nulidade da acusação por falta de prova, falta de suporte probatório do próprio acusador, né, ou pelo mérito, né, que se reconheça, então, a crassa natureza de produtos intermediários dos bens cujos créditos foram glosados e, portanto, não se trata de crédito indevido, muito pelo contrário, o creditamento há de ser homologado e reconhecido por vossas senhorias. E, quando muito, o que se pede apenas a título aqui sucessivo, né, que se houver alguma dúvida de vossas excelências aí pela natureza, né, de alguns desses bens que geraram esses créditos glosados, é que se determine, sim, a conversão desse julgamento em diligência, para que, sim, numa diligência se perpasse por cada um dos bens adquiridos para se atestar se são ou não são aplicados no meu processo fabril, se são ou não são indispensáveis e fundamentais ao meu processo fabril, e para aí, sim, que se haja devido enquadramento, se são bens de uso e consumo ou se são produtos intermediários. Muito obrigado, fico aqui à disposição para qualquer esclarecimento de fato. Agradeço, doutor Leonardo, eu vou passar meu voto. No tocante à alegação de nulidade de lançamento, não assiste razão ao recorrente. O relato da inflação contém descrição clara e precisa da acusação fiscal, ou seja, o fisco considerou indevidos os créditos relativos aos produtos que, abre aspas, não integram o produto final, tais como parafusos, buchas, porcas, cabos de aço, chapas, correntes, mangueiras, válvulas, rolamentos, entre outros. Nesse sentido, consta no relatório circunstanciado razões de fato e de direito do fisco com jurisprudência e entendimento que entendeu aplicáveis ao caso. Ainda, a autuação decorreu também da própria declaração da recorrente, folha 37, relativamente aos produtos que são objeto de autoinflação. Abre aspas, com relação aos créditos temporâneos, conforme a planilha disponibilizada, demonstrando os valores, itens, setor de utilização dos materiais indispensáveis no processo produtivo, mesmo não se integrando no produto,
se consome ou se desgasta na atividade fim do estabelecimento. Os refis dos produtos estão expressamente descritos nas folhas 10 a 35, e no mérito é recorrente bem se definiu a acusação fiscal, o que denota a plena compreensão dos fatos imputados pelo fisco, não havendo assim qualquer violação contraditória e ampla defesa. Ademais, como exposto, os fatos imputados pelo fisco são bem descritos em relação da inflação e relatório circunstanciado, de modo a se determinar com segurança a natureza da inflação e a pessoa do infrator, não havendo, portanto, causa de nulidade da autoinflação, como dispõe o artigo 11 da Lei 13.457. Assim, o inconformismo contra o entendimento jurídico, a ação do fisco e a materialidade da inflação, que decorre a apresentação das provas, são matérias de mérito, que são apreciadas nesse voto, mas não são causas de preliminar de nulidade da autoinflação. Destarte não acolhe a preliminar de nulidade do lançamento. Relativamente ao mérito, passo a expor meu entendimento. Conforme em folhas 10 a 35, os produtos que são objeto da inflação são abraçadeiras, adaptadores, anéis, arruelas, barras, bicos, bombas, cabos, chapas, buchas, conexões, correias, correntes, curvas, eixos, filtros, mangueiras, manilhas, parafusos, perfis, placas, porcas, retentores, rodas, rolamentos, rodanas, roletes, rotores, rosetas, válvulas, sensores, boquilhas, discos, eletrodos, lençóis, luvas, mancais, molas, parafusos, pestanas, pinos, reduções, taliscas, tubos, manípulos, vigas. Assim, como consta da peça acusatória reconhecida pela autuária em sua declaração de folhas 37, não se integram no produto. A dilação de semestre não assegura o direito à adoção do modelo de crédito financeiro para fazer valer a não cumulatividade de semestre em toda e qualquer hipótese. Neste sentido, a Câmara Superior decidiu a unanimidade no processo da ET6 890081-2008, relator do Dr. José Roberto Rosa, que é o seguinte: não basta a ligação indireta com o processo ou desgaste ao longo do tempo, é necessário que haja o consumo no processo. O STF, no processo RE 447470, relator ministro Joaquim Borgosa, manifestou-se também no mesmo sentido. Diz o seguinte: essa Corte tem sistematicamente entendido que a Constituição de 88 não assegura o direito à adoção do modelo de crédito financeiro para fazer valer a não cumulatividade de semestre em toda e qualquer hipótese. A pretensão contribuinte de assemelhar semestre ao modelo ideal do imposto de valor agregado, sem prejuízo dos inerentes méritos econômicos e a justiça fiscal, não ressoa na Constituição de 88. O artigo 66 do regulamento estabelece que, salvo disposição contrária, é vedado o crédito relativo à mercadoria entrada ou adquirida, bem como o serviço tomado, para uso e consumo do próprio estabelecimento, assim entendida a mercadoria que não foi utilizada na comercialização ou não foi empregada para integração no produto ou para consumo respectivo processo de industrialização ou produção rural, ou ainda a prestação de serviço sujeito a imposto. O posicionamento sobre esse título no processo da ET5 884-837-2010 acerca do direito do crédito é: o critério de essencialidade não tem supedâneo legal para fim de reconhecer o direito ao crédito CMS. Ao contrário, o legislador optou por adotar o crédito físico para fins de definir o exercício da não cumulatividade, assegurando direito ao crédito apenas aos bens que integram o produto ou se consomem imediatamente no processo. Eu cito aqui a resposta à consulta tributária 17872/2018, que bem expôs as definições de matéria-prima, produto intermediário e produto secundário. Quanto ao produto intermediário, diz o seguinte a resposta à consulta: é aquele que compõe ou integra a estrutura físico-química do novo produto. Como material secundário, diz o seguinte: é aquele que, consumido no processo de industrialização, não se integra no produto novo. Diz ainda, do conceito extraído da ação normativa CAT 2 de 82, conclui-se que, para ser caracterizado como material secundário, determinada mercadoria deve ser integral e instantaneamente consumida, durante o processo industrial propriamente dito, sem se integrar fisicamente o produto fabricado. Assim, não basta que a mercadoria seja essencial consumida na produção, mas sim é imprescindível que ela seja integral e instantaneamente consumida durante o processo produtivo. Nesse sentido, o STJ, no agravo regimental do RESP 152-4609, relator ministro Herman Benjamin, decidiu. O entendimento do STJ é de que, no que tange ao direito de crédito semestre, oriundos de determinados produtos intermediários, isto é, aqueles utilizados no processo industrial, far-se-á fundamental sua integração do produto final, ou seja, consumidos no processo de forma integral e imediata. Ainda nesse sentido, cito o STJ,
expôs a compreensão considerada no STF em interpretação da Lei Complementar 87/96, conforme agravo interno RESP 182/2664, também ministro Herman Benjamin. E o seguinte, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, há uma compreensão consolidada em interpretação da Lei Complementar 87 sobre as lentes do princípio da não cumulatividade, de que, sobre os produtos intermediários, ainda se aplica a teoria do crédito físico, sendo imprescindível para reconhecimento do direito ao creditamento de ICMS incidente sobre sua aquisição. A prova de que tais materiais são consumidos de forma imediata e integral. De fato, expôs o STF no RE 568296, ministro Carlos Brito. De acordo com a reiterada jurisprudência da Igreja Superior Tribunal de Justiça, a aquisição de insumos, que apesar de integrar no processo de industrialização, não integram o produto final, tampouco são consumidos de forma imediata e integral, não geram direito ao creditamento de semestre, posto que ocorre quanto a esse apenas o desgaste e a necessidade de sua substituição periódica é inerente à atividade industrial. No RE 689001, Rio Grande do Sul, o ministro Dias Toffoli, o STF rechaçou o entendimento diverso ao exposto. A resposta à consulta tributária 184/2018 bem exposto. Enfatizamos primeiramente que, de acordo com a legislação do semestre, são considerados insumos de fabricação, entre outros, aqueles que consomem-se imediatamente no processo produtivo e integram o produto final. Enfatizamos ainda que não gera direito ao crédito aquisições de materiais que desgastam-se ao longo do processo produtivo, sendo que os mesmos devem ser substituídos após certo tempo, porque perderam suas propriedades. Compõem partes e peças de imobilizado, ainda que relativa à maquinária de produção, quando a sua reposição periódica por desgaste ou quebra. Assim, os produtos que não atendem os critérios acima estabelecidos não conferem direito ao crédito, sendo tratados como uso e consumo, diversamente da alegação de que, abre aspas, em se tratando de entradas de mercadorias ou utilização de serviços essenciais ao processo produtivo do contribuinte, o creditamento é plenamente autorizado, fecha aspas. A recorrente traz a tabela de folhas 291 a 292 para partes dos produtos que são objeto de autoinflação, sem identificação responsável que elaborou. No obstante, verifica-se que, com exceção do disco lixa circular cerâmica G36 180 mm, eletrodo GOI Core 1/4 e escova copo 100 por 0,30 mm, todos os demais se desgastam em mais de um ano, até 12 meses, entre 6 e 12 meses. Assim, para isso, não se pode considerar que há consumo de forma imediata e integral, como os entendimentos do STJ e STF acima expostos. Observe-se que, mesmo aceitando que consta como consumo imediato na tabela, sem qualquer identificação responsável pela elaboração, o disco lixa circular, eletrodo GOI Core 1/4 e escova copo 100 por 30 mm, de acordo com a recorrente, são utilizados em equipamentos, colhedora, moenda, difusor. Ou seja, o consumo deles não se perfaz durante o processo industrial propriamente dito, fabricação de açúcar e álcool, mas em momento anterior ou posterior a ele. Ou seja, são utilizados no próprio produto industrializado. Ou seja, não são utilizados no próprio produto industrializado. Não havendo contato direto com o produto novo, não conferindo assim direito ao crédito, por ser caracterizado de material de uso e consumo, portanto. Nesse sentido, a resposta à consulta tributária 220080-220-2020 expõe a necessidade do consumo de mercadoria se perfazer durante o processo industrial propriamente dito. Então, de start, não ocorreu a pretensão da recorrente. Quanto a ligado caráter classificatório e desproporcional das multas aplicadas, a matéria está pacificada como sob esse título e adota o entendimento exposto no processo da RT8, 4042, 460, traço 1, 2014, relator Dr. Antônio Augusto Pereira de Carvalho. Então, de start, não ocorre a pretensão recorrente. A matéria relativa à incidência dos juros sobre a base de cálculo da multa foi bem apreciada pelo Dr. Paulo Gonçalves da Poça Júnior no julgamento do processo da RT12, 1033-298-2011, na Câmara Superior de CITIT, transcrita aqui no meu voto. A atualização da base de cálculo da multa também foi pacificada nesse título por meio da súmula 13. O artigo 52 da Lei 13.457 determina o caráter vinculante da súmula pensual no CITIT. De start, não ocorre a pretensão recorrente. Os elementos dos autos foram suficientes para a minha convicção, exposto no entendimento desse voto, assim, entendo desnecessária qualquer diligência, uma vez que a matéria de fato está bem esclarecida nos autos. O STF, no AI 791020, agravo regimental de São Paulo, expôs. O Supremo Tribunal Federal tem decidido no sentido de que o indeferimento de diligência probatória, tida por desnecessário juízo a quo,
não viola os princípios da contraditória e defesa. Pelo exposto, perante os pressupostos mínimos à admissibilidade, conheço e nego por meio do recurso ordinário. É assim que eu voto. O voto está registrado, o processo está em discussão. Doutor Eduardo Soares de Mello solicitou vistas. Doutora Maria Cláudia. É só colocar o posicionamento da representação, mas eu observei esse processo, né? Parece que esses materiais intermediários, eles terão crédito permitido a partir de 2033, é isso, doutor? Então, se, né? Se acontecer, né? Se acontecer. Porque a atual posição do fisco é que precisa de um certo consumo integral, né? No momento é considerado, aqui na representação, a gente considera como material de manutenção, reparo, conserto, que até eu parabenizo o patrono pela sustentação, por mais que seja indispensável aí o processo produtivo, para dar direito ao crédito, ele precisa de um consumo, né? Ele precisa ser consumido nesse processo. Mas eu pesquisei aqui e parece que ele realmente assim, existe uma previsão de permissão de crédito a partir desse ano, né? Não sabemos como é que vai ser até lá, mas só para fazer essa colocação. Tá bom. Doutor Eduardo Soares de Mello solicitou vista. Eu vou considerar a vista do doutor Eduardo Soares de Mello. Muito bem, vistas concedida. Então, doutor Leonardo, o processar em vista pelo doutor Eduardo Soares de Mello e voltará oportunamente para julgamento. Obrigado pela presença. Obrigado, senhor, de boa sessão. Obrigada, bom dia, doutor. Bom dia. Bom dia. Passar por processo impacta indústria e comércio de plástico limitada, recurso ordinário, também de minha relatoria. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença do patrono. Só. Muito bem, o recurso ordinário são duas acusações fiscais, registradas indevidamente semestre decorrente da escrituração de documentos fiscais, supostamente emitidos por Murano Comércio Internacional, relativamente a entrar mercadoria no estabelecimento e que não tem as condições previstas no item 3, para o primeiro artigo 59 do regulamento. Segundo a acusação fiscal, acreditar-se indevidamente CMS decorrente da escrituração de documentos fiscais, supostamente emitidos por Working, composto residência internacional, relativamente a entrar mercadoria no estabelecimento e que não tenha as condições previstas no item 3, para o primeiro artigo 59 do regulamento. A decisão primeira instância julgou procedente nota de infração. Inconformado com a decisão primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, apresentando em seguintes alegações: cerceamento de direito de defesa, nulidade da atuação por descumprimento dos requisitos da portaria CART 115 de 2014, ocorrência da boa-fé, inconstitucionalidade dos juros de modo aplicados, ilegalidade da correção das multas aplicadas, efeito confiscatório das multas aplicadas. Por fim, requer a nulidade da inflação, o cancelamento do lançamento, a ilegalidade da autorização da multa e dos juros de modo utilizados, o reconhecimento da cobrança abusiva das multas aplicadas e improcedente de autoinflação. A douta interpretação fiscal manifestou-se pelo não provimento de recurso ordinário. Há protesto por sustentação não. Doutor Daniel. Bom dia, doutor Inácio. Bom dia. Este é o relatório. Então, doutor Daniel, fique à vontade para realizar a sustentação oral. Bom dia a todos, doutora Maria Cláudia, representante, demais julgadores. Vou ser breve por causa de uma questão aí que já é muito debatida no TIT, né? Esse caso de
creditamento com inidoneidade retroativa. No caso da empresa Impacta, em memoriais, nós fizemos uma apresentação bem objetiva, até em relação às operações com a empresa Working, em que indicamos os TEDs realizados diretamente para a empresa, além de juntada de recibos, que alguns deles foram para terceiros, atendendo a pedido da credora. Na época dos fatos, foi juntado até troca de e-mails para tanto. Em relação à empresa Murano, nós juntamos aí o contrato de compra e venda que as partes fizeram na época, que foi, na realidade, uma troca de mercadoria, né? Como a Impacta é uma empresa produtora de derivados de plástico, então você tem muito resíduo dessa industrialização, né? Sobra muitas aparas, né? E essas aparas, ela é muito interessante para o mercado de reciclagem, que ele volta a se tornar um plástico que não serviria para a Impacta, né? Mas ele tem um mercado muito abrangente para fins de fabricação de sacolas e derivados. Então, houve essa compra e venda que a empresa diligente, na época, tirou todas as balanças dessa venda, né? Então, toda a para que foi entregue foi feito pesagem dos caminhões e, conforme foi abatendo, foi emitido o recibo de cada entrega dessas aparas, que no final fez a conciliação financeira deles, né? Gostaria de deixar bem claro que o nobre agente fiscal, quando da apresentação da defesa, em relação a esses documentos, praticamente não houve uma refutação, né? Ele partiu mais para o lado jurídico da questão, não analisando as provas, né? Ele, na realidade, não disse nem que são provas aproveitáveis ou não, né? E bem como, né, a própria decisão de primeiro grau se baseou no quê? O nobre julgador, ele reconhecia a existência dos TEDs, a existência de um pedido, né, uma comprovação documental. Contudo, ele fala que a empresa deixou de comprovar o Sintegra. Infelizmente, à época, a empresa não juntou esses Sintegras de cada emissão de nota, né? Cada venda. Contudo, a gente sabe que, para uma empresa emitir uma nota fiscal eletrônica, se ela não tivesse íntegra naquele dia, não consigo emitir uma nota fiscal. Então, a juntada desse documento se integra até um pouco inócuo, porque hoje estamos diante de documento fiscal, né, eletrônico. Se a empresa não tiver habilitada naquele momento, eu não consigo emitir um documento fiscal. Então, eu acho que esse requisito da juntada do Sintegra para cada operação, ele acaba se tornando inócuo, por fato de um documento fiscal. No mais, eu queria deixar até um pouco esclarecedor, porque por mais que a gente esteja lidando com uma empresa declarada extemporaneamente inidônea, nenhuma nota fiscal foi feita com venda direta daquela empresa. Se os novos julgadores perceberem, todas as notas fiscais são venda que não transitaram pela empresa emitente. Então, mercadorias que vieram, às vezes, de depósito, ou mesmo já de venda direta de outras empresas. Então, eu acho que isso demonstra também uma lisura na aquisição dessas mercadorias, deixando clara aí a boa-fé da empresa Impacta. Por isso que eu rogo que seja reconhecida a boa-fé da empresa, que ela juntou aí praticamente toda a documentação, demonstrando a sua boa-fé, o pagamento dessas mercadorias, a realização do pedido, juntou os comprovantes de balança, demonstrando que todas as aparas negociadas foram entregues para fins de pagamento dessa aquisição. E, no mais, com o pedido alternativo, a gente pede que seja, então, reconhecido na forma das decisões que até a Câmara Superior já vem decidindo a respeito dessa matéria, quando se comprova a transação bancária direta para a empresa fornecedora. Né? Isso a gente deixou bem claro para apresentar até mesmo com a tabela apresentada nos memoriais, com a indicação de cada folha dos TEDs realizados. No mais, eu reitero todas as matérias que a gente ventilou no recurso ordinário,
Eu acho que isso mostra não necessário aqui a gente fazer um abortamento oralmente e rogo aí pelo provimento do recurso. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço, doutor Daniel. Só um momento aqui. Uma leitura do meu voto. No tocante à alegação preliminar de licenciamento de defesa pela falta de juntar documentos essenciais apresentados pelo recorrente e a falta de clareza e exatidão do AIN, não assiste razão recorrente. O artigo 19 de 13.457 estabelece que as provas devem ser apresentadas juntamente com a infração e com a defesa. Assim, a obrigação do ofício é juntar os elementos que entende suficiente para provar as acusações fiscais, e o contribuinte cabe juntar as provas que entende suficiente para contrapor a convicção do fisco. O fisco não omitiu que solicitou informações, havendo juntado as notificações de folhas 16 a 24, 26 a 35. E o fato de não ter juntado a resposta autuada não é causa de nulidade da autoinfração, não havendo necessariamente de defesa, pois, como exposto, não é sua obrigação de juntar elementos que, no seu entender, não constituíram em provas da acusação fiscal, isto é, elementos a serem refutados pelo contribuinte. Pelo contrário, no entender da autuada, são elementos para refutar acusações fiscais, tanto que os juntou aos autos e utilizou para se defender, ou seja, não são provas das acusações fiscais. As acusações fiscais estão claras e expressamente descritas nos relatos de infrações, bem como relatórios circunstanciados de folhas 8. E as provas juntadas pelo fisco demonstram que houve o acreditamento por parte da autuada, que não refuta tal fato, e o fisco apurou a existência dos estabelecimentos emitentes de notas fiscais, apurou a inexistência dos estabelecimentos emitentes de notas fiscais, ou seja, eles estavam em situação irregular, portanto, as notas fiscais não têm o disposto no artigo 59, para o primeiro, item 3 do decreto 45.490, como consta indicado expressamente da infringência das acusações fiscais. Observe o entendimento exposto pelo STF, relator ministro Ricardo Lewandowski. A forma pela qual foram narrados os fatos, individualizando as condutas de cada um, permite o amplo exercício de suas defesas, o que torna procedente a alegação de inépcia da inicial acusatória. Assim, as provas juntadas pelo ofício são suficientes para caracterizar as acusações fiscais e permitir a defesa por parte autuada, que bem exerceu, que denota o seu conhecimento contra a clareza da atitude do AIN. A apreciação das provas e contrapós do autuado é matéria de mérito, que se apreciar nesse voto, mas não constitui preliminar de nulidade da acusação. Então, destaque não acolhe a pretensão recorrente. Relativamente à alegação de nulidade da autuação por descumprimento do requisito da portaria CART 115 de 2014, não existe razão recorrente. Os procedimentos da Comissão de Controle de Qualidade, como o próprio nome denota, são voltados ao controle de qualidade do trabalho da fiscalização, prévia à lavatura do AIN, ou seja, antes da existência da autoinfração. O juiz Dr. Paulo Gonçalves da Costa Júnior, no processo 35, 40, 48, 662 de 2014, bem exposto. Os requisitos de autoinfração estão exaustivamente previstos no artigo 34 da Lei 13.457, entre os quais não figura a comprovação reclamada pelo contribuinte, devendo salientar que os requisitos da lei estadual são ainda mais detalhados que a previsão contínua no artigo 142 CTN. Por outro lado, a portaria CAT 115 não pretendeu acrescentar outro requisito de validade nos lançamentos tributários, prestando-se antes e ao contrário ao aprimoramento dos trabalhos de fiscalização e elaboração dos autos de infração, traçando diretrizes dirigidas à administração tributária e que não se prestam a embasar pedidos de anulação do lançamento. Registre mais que eventuais irregularidades do lançamento podem ser suscitadas pelos autuados e devem ser objeto de apreciação no contexto administrativo e judicial, com que se cumpre o imperativo da ampla defesa contraditória. O processo administrativo tributário paulista inicia com a apresentação da defesa, após a lavatura da autuação, conforme o artigo 33 da Lei 13.457. Assim, não houve qualquer ofensa ao contraditório, posto que o contribuinte teve a oportunidade de apresentar sua defesa, bem como recolher a decisão primeira instância, atividades que efetivamente exerciam os pendentes autos. Nesse sentido, o TJSP apreciou a matéria e entendeu que o referendo da Comissão de Controle de Qualidade não é pré-requisito essencial à lavatura e validade da autuação. Apelação civil número 191.80.90, 2014, 826.05.97, relator desembargador Torres Carvalho. E o seguinte, controle de qualidade, não constitui pré-requisito essencial à lavatura da infração, artigo 142, você tem artigo 34 da Lei Estadual 13.457. É procedimento cujo não atendimento ou atendimento
em termos divergentes, pode causar a substituição e responsabilidade funcional do agente fiscal de rendas, mas não a constituição da autuação. Diz ainda, sequer a portaria CAT 115, que revelou a portaria CAT 21 e passou a disciplinar a matéria, leva a entendimento em sentido contrário. Ainda, o artigo 11 da Lei 357 dispõe: as incorreções ou emissões de autoinflação não acarretam sua nulidade quando ele constar em elemento suficiente para determinar com segurança a natureza da inflação e a pessoa do infrator. A determinação da pessoa infrator e da inflação decorre de provas, se referindo à Comissão de Controle de Qualidade, não constituem prova nem da inflação nem do infrator. Assim, sua eventual ausência não é causa de nulidade da autoinflação, conforme expressa a determinação legal, tratando-se de matéria alheia ao processo administrativo e tributário, não havendo, portanto, omissão de formalidades ou elementos ou procedimentos essenciais. Ainda, só um momento só. O auditor fiscal autuante informou que os autos foram submetidos à Comissão de Controle de Qualidade, processo 017-000-2067-2027-07. Assim, o controle de qualidade não constitui pré-requisito da lavatura da inflação, não constitui pré-requisito da lavatura e validade da auto-inflação. Destaque não ocorreu a pretensão recorrente. Quanto à boa-fé, passo por meu entendimento. Digo o seguinte: o instrumento que declara inidoneidade possui caráter meramente declaratório, pois apenas reconhece uma situação pré-existente. Assim, não constitui qualquer situação jurídica nova. Assim, tenho que, em sendo natureza declaratória, a época em que houve a constatação da inidoneidade ou publicação do auto de declaração não influi na validade do documento fiscal emitido de forma regular, que é nulo por si desde o seu surgimento. Start, fato da natureza declaratória não constitutiva, os efeitos decorrentes do documento fiscal nulo desde seu surgimento independe da época em que esse fato foi constatado ou da publicação do ato de declaração. Ademais, o STF, STJ, RESP 114/8444 Minas Gerais admitiu a possibilidade de agência fiscal da situação dos bens autos sancionando o adquirente, pois condicionou o aproveitamento do crédito do destinatário à demonstração da veracidade das operações de compra e venda. O artigo 36, caput da Lei 6374, condiciona o direito ao crédito desde que as mercadorias estejam acompanhadas pelo documento fiscal hábil, emitido por contribuinte em situação regular perante o fisco. Assim, a não comunatividade do imposto é condicionada, como também dispõe a Lei Complementar 87 de 96, em especial o artigo 23. Portanto, não é admissível a situação de crédito amparadas por documentos fiscais idôneos. Os pedidos para emissão da nota fiscal eletrônica são realizados antes da efetiva realização de operações sujeitas ao semestre, denotando a pretensão futura. Assim, o fisco verifica os aspectos formais do pedido e autoriza a emissão de notas fiscais. No entanto, o fisco desconhece a efetiva realização das operações, pois tais fatos ocorrerão futuramente. Portanto, a existência formal do fornecedor à época das operações ou autorização para emissão de notas fiscais eletrônicas não são atestado, homologação ou validação, nem mesmo tácito da efetividade das operações e não pode servir para eximir de responsabilidade daquele que efetivamente praticou operações sujeitas ao semestre, quer como comprador ou destinatário, quer como vendedor ou fornecedor. Nesse sentido, cito a portaria CAT 16208. Também nesse sentido, há o dever expresso legal previsto no artigo 22A da Lei 6374. Observe que o artigo 22A da Lei 6374 não está a atribuir a atividade de fiscalização para o destinatário de mercadorias, mas sim a obrigação de apresentar provas das operações que fez parte. Quanto às provas, como esse título, o STJ aceitar o argumento da boa-fé do destinatário das mercadorias a cobertar a documentação fiscal inábil, desde que haja demonstração da veracidade das compras e venda. A recorrente apresentou como comprovante de pagamento cópia dos recibos, folhas 343 a 356, em que consta a declaração da Murano ter recebido sucatas de plástico com pagamento em cumprimento do contrato de complemento autuado. No entanto, tais recibos não possuem reconhecimento de firma. Não há notas fiscais de saída das sucatas de plástico que deveriam ser emitidas pela autuada Murano como pagamento, e nem que realizou o transporte, de modo a comprovar a veracidade das operações. Observe que, como estamparam notas fiscais da Murano, ela estaria estabelecida em sala comercial, ou seja, as mercadorias toneladas vendidas autuadas não poderiam ter saído do local, nem poderia haver recebendo sucatas de plástico como pagamento. Repito que tal fato estampar as notas fiscais, ou seja, é possível conhecimento autuado. Ainda, o administrador do condomínio, onde deveria estar estabelecida a Murano, informou que não há cadastro referido à empresa. Assim, tais recibos não comprovam que houve efetivo pagamento a Murano pelo seu suposto fornecimento de mercadorias.
Quanto ao transporte de mercadorias, não há identificação do transportador da placa do veículo da maioria das notas fiscais. O artigo 203 traz a seguinte obrigação para o destinatário de notas fiscais. O destinatário de mercadoria do serviço é obrigado a exigir documento fiscal hábil com todos os documentos requisitos legais por quem deve emitir. É obrigatória a emissão. Assim, não há qualquer comprovação de que a mercadoria adquirida pela autuada tiveram origem do estabelecimento da Murano, e nem que a sucata de plástico fornecida com pagamento pela autuada teve efetivo destino no estabelecimento da Murano. Deste modo, é recorrente no logrou êxito em demonstrar. Desculpa um momento. Deste modo, é recorrente no logrou êxito demonstrar a boa-fé nas operações de compra e venda com a Murano, que são objeto do item 1 do auto-infração. Em relação a operações relativas ao working, a recorrente trouxe como comprovação de pagamento cópia e transferência entre contas do Bradesco, tendo como favorecido emitir notas fiscais, cópia de TED Santander, tendo como favorecido a senhora Cláudia Carvalho Pereira, recibos em que consta a declaração do emitir notas fiscais de que teria recebido sucata de plástico, com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, e pagamento em parcelas. Quanto ao pagamento da senhora Cláudia Carvalho Pereira, era pessoa estranha às operações de compra e venda. A Câmara Superior desse título não aceita comprovante de pagamento efetuado a terceiro, conforme procede a DT 9.6405.43/2011, relator do Dr. Jean Paulo Camino Dringo. Os recibos não possuem reconhecimento de firma. Só um momento. Não possui reconhecimento de firma, não há notas fiscais de saída de sucatas de plástico que deveriam ter sido emitidas pela autuada à Work, Vendan, com pagamento e nem quem realizou o transporte, de modo a comprovar a veracidade de tais operações. Observe como estampar notas fiscais da Work estaria estabelecida em sala comercial, ou seja, mercadorias toneladas vendidas à autuada não poderiam ter saído do local, nem poderiam ter haver recebido sucatas de plástico toneladas como pagamento. Repito que tal fato de estampar notas fiscais seja passivo de conhecimento da autuada. Ainda a senhora Maria Aulicéia, encontrada na sala comercial, informou que as notas fiscais eram emitidas em outro local e desconhece o local em que as mercadorias seriam estocadas. Assim, tais recibos não comprovam que houve efetivo pagamento à Work Vendan pelo suposto fornecimento de mercadorias. Quanto ao transporte de mercadorias, não há identificação do transportador ou da placa do veículo na maioria das notas fiscais. Cito novamente o artigo 203 do regulamento. Assim, não há qualquer comprovação de que as mercadorias adquiridas da autuada tiveram origem no estabelecimento da Work, nem que a sucata de plástico fornecida com pagamento autuado teve efetivo destino ou estabelecimento da Work. A Câmara Superior desse título não aceita prova de pagamento para apenas partes das operações, por processo de RT 5.40.33.311/2014, voto do Dr. Alberto Podgaik. Deste modo, a recorrente não logrou êxito demonstrar a boa-fé nas operações de compra e venda com a Work, Verdan, que são objeto de auto-inflação. No tocante de juros aplicados, as operações que são objeto de auto-inflação remetem ao período a partir de 31 de 3 de 2019 para a compra dos juros, conforme o DDF de folhas 2, ou seja, já com os efeitos do decreto 62.76/2017, que estabeleceu a aplicação da taxa Selic. Assim, desnecessário observando a súmula 10 de 2017, uma vez que os juros aplicados à auto-inflação já foram limitados à taxa Selic. A atualização da base de cálculo da multa está pacificada nesse título por meio da súmula 13. Observe que os juros exigidos na auto-inflação são os incidentes desde a prática de inflação e a data da sua lavratura, regulados pelo parágrafo 9º, artigo 85 da Lei 6.374, que não se confundem com os juros incidentes após a sua lavratura, caso não haja regular recolhimento, previsto em outro título da Lei 6.374, inciso 2 do artigo 96, não havendo qualquer conflito entre as normas. O artigo 52 da Lei 3.507 determina a caráter vinculante das sumas pensual nesse título. Assim, a súmula 13 não pode ser afastada, motivo pelo qual afasta a pretensão da recorrente. Quanto à ligação de efeito confiscatório das multas, a matéria está pacificada na Câmara Superior desse título e adota o entendimento exposto no processo da RT 8.40.42.460/2014, relator do Dr. Antônio Augusto Pereira de Carvalho. Então, destaque não com a pretensão recorrente, concordo pelo meu voto, pelo exposto com esse, né, com o provimento constitucional. É assim que eu voto. Só uma questão, doutor Daniel. Na sustentação oral, o doutor Daniel falou que tem provas de que as mercadorias saem de outro local. Eu não vislumbrei isso nos autos. O doutor poderia me... Nas notas fiscais, doutor Inácio, o CFOP é 5.106. Mas não vi da onde que tenham saído. Não tem nenhuma menção.
Porque pelo 506 não foi uma venda triangular, né? Ele só afirmou que a mercadoria saiu de algum depósito, né? Mas não tem nenhuma identificação de onde saiu. E daí eu não vislumbrei em nenhum lugar. Nenhuma informação nesse sentido. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma nota. Só está constando o CFLP, doutor Inácio. Ok. Tudo bem, só vou corrigir meu voto para constar esse fato.
Muito bem, foi uma pequena correção ao meu voto, que diz o seguinte aqui, quanto a esse fato. Observe que a recorrente aceitou notas fiscais da Murano, em que esta estaria estabelecida em sala comercial, ou seja, as mercadorias vendidas ao autuário não poderiam ter saído do local, nem poderia haver recebimento de sucata de plástico como pagamento, observando ainda que não há identificação nas notas fiscais de eventual outro local em que teriam saído. Essa correção que eu fiz. Vou fazer o registro do meu voto. Muito bem, o voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, o recurso ordinário foi conhecido e não provido. Indicação unânime pelo meu voto. Agradeço a presença do doutor Daniel. Obrigado, doutor Inácio. Boa semana para todos. Boa sessão. Obrigado e bom dia. Você também, obrigada. Passar para o processo de TNG Comércio e Indústria de Roupas Limitada. Em recurso ordinário, relator Dr. Eduardo Soares de Mello. Não há protesto por sustentação oral. Posso editar o voto, presidente? Sim, já é possível. Bem, o voto já está editado. Eu vou proceder à leitura do que interessa do voto, então eu vou pular ao relatório. E é que eu digo, né, depois de transcrever as acusações fiscais, eu as sintetizo da seguinte forma. As acusações fiscais dizem respeito, portanto, a acreditamento indevido, referente a documentos fiscais de operações e prestações destinados a estabelecimentos diversos, infração referente a operações próprias, e aí já adianto, em todas essas acusações de acreditamento, a infração se refere sempre a operações próprias da autuada. Esse é o item 1. Acreditamento indevido, em razão de escrituração de documentos de entradas cancelados no sistema da NFE, mas escriturados como válidos no registro de entrada da EFD, relativamente à entrada de mercadorias do estabelecimento, com inobservância do artigo 59, parágrafo 1º, item 3 do RICMES. Esse é o item 2. Acreditamento indevido do semestre em devista escrituração e duplicidade, item 3. Acreditamento indevido em valores superiores àqueles destacados dos documentos fiscais, item 4. Escrituração no livro registro de entrada da EFD de documentos fiscais relativos a entradas de mercadorias sem crédito do imposto com irregularidade, ou seja, NFS canceladas do sistema do SPED, mas escrituradas como válidas, esse é o item 5. Recebimento de mercadorias acobertadas por NFE destinadas a estabelecimentos diversos, mercadorias acompanhadas de documentação fiscal, esse é o item 6. E o item 7 trata de recebimento de serviços de transporte de mercadorias na condição de tomador, acobertados por CTS destinados a estabelecimentos diversos. Serviços considerados acompanhados de documentação fiscal, CTE escriturados no registro de entradas da FD, sem o crédito do imposto. Então, item 7. Aí, correndo um pouquinho mais no meu voto, vem as alegações do contribuinte.
a decisão recorrida, manutenção da aplicação de penalidades cuja somatória correspondem a cerca de 200% do valor do imposto estadual, se limitou ao formalismo do artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, em dissonância com o STF e o TJ de São Paulo, que reconhecem a inconstitucionalidade da aplicação de da multa superior a 100% do valor do tributo. Aí, outro argumento, a decisão violou o princípio constitucional do não confisco, resultando em enriquecimento ilícito da fazenda, como decorrência da tributação excessiva, além da finalidade pretendida com a cobrança, ou seja, desproporcional e não razoável. Outro argumento, houve desrespeito ao direito de propriedade do contribuinte, recorrente. A consideração da jurisprudência do STF por este tribunal consistirá em melhor interpretação da Constituição de 88 e não em negativa de vigência ao artigo 28. E a reforma da decisão recorrida garantirá a segurança jurídica, tendo em vista a garantia da previsibilidade dos julgados. Com base na aludida argumentação, é recorrente pleiteia a reforma do julgado monocrático para que a somatória das penalidades aplicadas seja reduzida, não ultrapassando o correspondente a 100% do valor do imposto estadual cobrado no presente auto de infração. Dessume do recurso ordinário a ausência de insurgência da recorrente em relação ao mérito das aludidas acusações fiscais, matérias destarte incontroversas, razão pela qual o presente voto debruçará apenas em relação às questões envolvendo as correspondentes penalidades aplicadas aos itens 1 a 7 deste processo. Em que pese a afirmação da recorrente de que as penalidades impostas revelariam natureza confiscatória, mitigação do princípio da vedação do confisco em matéria tributária e de direito constitucional à propriedade, entre outros, em dissonância com a Constituição Federal de 88 e jurisprudência afirmada pelo STF e pelo TJ São Paulo, pondero que o julgador deste egrégio tribunal está impedido de afastar a aplicação da lei por motivo de inconstitucionalidade, nos termos do artigo 28 da Lei Estadual 13.457 de 2009, salvo as exceções contidas nos incisos 1º e 2º, não verificadas no caso vertente. Aí transcrevo esse dispositivo legal. Não se trata, como alega a recorrente, de decisão singular limitada ao, abre aspas, formalismo do artigo 28 da Lei Paulista 13.457 de 2009, fecha aspas, mas a julgado monocrático proferido em rigorosa obediência a conteúdo de dispositivo do ordenamento jurídico paulista, que veda expressamente análise por este egrégio tribunal de alegação de inconstitucionalidade pela parte litigante. Nesse sentido, não há como conhecer recurso ordinário interposto. Ainda que assim não fosse, o que se admite apenas ficticiamente, não merece guarida a afirmação de que a soma das penalidades fazendárias se aproximaria de 200% do montante correspondente à soma do ICMS cobrado, em alegado intuito confiscatório. Mormente porque, na realidade, a recorrente considerou para a soma do valor das multas penalidades relacionadas a específicos itens do auto de infração em que se quer a cobrança do imposto estadual. Dito de outra forma, a recorrente cotejou a soma do imposto estadual, itens 1, 2, 3 e 4 do auto, com a soma de multas que também englobariam, registre-se de forma equivocada, itens em que não há exigência de ICMS. Refiro aos itens 5, 6 e 7 do auto de infração. Nesse sentido, cai por terra a afirmação da recorrente quanto à alegada desproporção entre o valor total do imposto e o montante total da multa cobrados. Como se não bastasse, a recorrida bem acentua que o trabalho fiscal aplicou a penalidade de no máximo 100% do valor do ICMS para as acusações fiscais relacionadas aos itens 1, 3 e 4 do auto de infração. Em face do exposto, não conheço o recurso ordinário e, assim, palmilho da decisão recorrida que houve por bem manter o auto de infração lavrado. É assim como voto. Agradeço, doutor Eduardo. O voto já está registrado, o processo está em discussão. Para mim, o voto aqui no comecinho parece que está sobreposta uma linha a outra aqui na ementa. Não sei se para vocês aparece assim também. Sim,
Parece também. Também parece. Eu acho que a emenda ficou meio grande, né? Bom. Não sei se é porque está grande. Sim, Não sei se no PDF vai ficar bom. Eu acho que a emenda está grande, porque são muitas acusações fiscais. Praticamente eu não sei se é só visualização aqui no sistema, né? Ou não. Quando fosse imprimir, não ficaria assim. Tudo bem, doutor Eduardo? Quando eu inseri, apareceu tudo bonitinho. Agora, se esse pode ser o problema, presidente, eu posso reduzir a ementa. Posso dar uma mexida nela. Porque aqui mistura o relatório com a ementa aqui para mim, visualmente, não sei se vai ficar... Assim, eu acho que se fosse imprimir, né, eu acho que ficaria a separação, né? Só minha dúvida é se não cortaria parte da ementa, né, por excesso de caractere. Então vamos fazer o seguinte, presidente, é só uma sugestão, caso você concorde, eu dou uma sintetizada na ementa. Não, pode ser sim. Aí eu edito de novo o voto. Talvez você pode poder fazer acusações fiscais, em vez de citar uma por uma, podia falar só ICMS, crédito indivíduo... Vou reduzir genérico, essa né? parte. Só pelo gênero, né? Tá, aí a ementa fica mais reduzida. Então, vamos fazer o seguinte. Eu posso até reduzir dizendo acusações diversas envolvendo creditamento devido ao imposto, recebimento e papapá, até porque a gente não trata disso, né? Sim. Então, No eu vou voto. habilitar a edição do seu voto, Eduardo. Pronto, já é possível fazer a modificação? Tá. Bem, eu editei, acho que agora tá ok. Vejam se a visualização tá correta.
Ok. Tá tudo bem. Muito bem. O voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. E vou iniciar a votação. Iniciada a votação, o recurso ordinário de TNG Comércio e Indústria de Roupas Limitada foi não conhecido. Muito bem, com isso encerramos os processos do dia de hoje. Então, podemos encerrar essa sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 5 de maio de 2024. Agradeço a presença de todos e pediria para o Jailson encerrar a gravação.